Boa noite a todos que estão aqui, aqueles que ainda vão ver em algum momento esse pequeno grupo, com pequeno grupo Espaço Esperança. Você pode estar assistindo no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de fazer a sua inscrição para ficar recebendo as notificações sempre que aparecer um novo vídeo, tá bom? E nesse dia, né, de hoje, a gente vai estudar sobre esse tema, como testemunhar, né? Como testemunhar é o tema de hoje, e o verso para memorizar está em Marcos, capítulo 5, verso 19. Então, vamos fazer uma breve oração. Querido amado Deus, muitíssimo obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra nesse momento, com muitas pessoas, que possa ser uma bênção na vida das pessoas que irão assistir esse vídeo, que as pessoas que possam ser transformadas pelo seu Santo Espírito e buscar viver na prática tudo aquilo que tem aprendido de Ti. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos por amor de Cristo Jesus. Amém. Irmão, leia aí o verso para memorizar, aliás, o texto principal. Mas Jesus não permitiu. Em vez disso, disse: vá até a sua família e lhe diga quanto Deus, em sua misericórdia, fez por você. Esse é um texto de alguém que queria seguir Jesus e Jesus pede para que ele testemunhe para a sua família, né? A gente vê já no começo aqui, a gente já vê a importância de testemunhar para a família. Na nossa introdução começa dizendo assim, querendo ou não, todos temos alguma história para contar, que sejam boas ou ruins. Uma das histórias mais impactantes que você pode compartilhar é o testemunho pessoal de sua conversão, né, ao cristianismo. No texto bíblico de Jesus, no texto bíblico de hoje, Jesus diz, anuncia ali, né, nós vemos o que aí? Uma ordem, né? A ordem de Jesus, para que seus seguidores continuem sendo a mesma, para que a mesma seja a minha testemunha e conte tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão, né? E como teve compaixão de ti. Ou seja, Jesus pede para que nós testemunhamos, principalmente aonde? Na nossa casa, no nosso lar, entre os nossos parentes, né? E interessante que a questão de anunciar é uma ordem, né? Uma ordem de Deus. Falar alguma coisa sobre essa primeira parte aqui? Não, pode continuar. Vamos lá. Eu só consigo. Isso. Segundo o dicionário, a palavra testemunhar significa dar testemunho acerca de declarar ter visto, ouvido ou conhecido. Ellen White enfatiza a importância de testemunhar. Ela diz o seguinte: dizei como encontraste Jesus e como tendes sido abençoado desde que vos puseste ao seu serviço. Conta-lhe as venturas que vos advém de sentar-vos aos pés de Jesus, aprendendo preciosa lição de sua palavra. Serviço questão, página 124. Ou seja, o que a White fala é que, para nós contar, né, das bênçãos de servir a Jesus, de aprender de Jesus, das histórias, né, através da sua palavra. E nós, todos os dias, temos coisas novas a aprender sobre Jesus. E essas coisas devem ser ditas a outras pessoas, né? A outras pessoas. Vamos dar mais um. Como testemunhar? Como testemunhar? Aí aqui fala aí, ó. Comece falando de sua experiência com Cristo e daquilo que tem vivido com Ele. Você será uma testemunha verdadeira se tiver uma autoestima, né? Aliás, um autêntico relacionamento com Jesus. Basicamente, o testemunho pessoal possui três passos. E esses 3 passos que a gente vai falar aqui, né? Ou seja, testemunhar nada mais é do que falar do que Cristo fez na nossa vida, da transformação que Jesus fez na nossa vida. Porque existe 2 partes de nós, né? Existe um período antes Jesus e pós Jesus. Não é isso? É verdade. Vamos lá para a nossa primeira.
né? Primeiro passo, como era a sua vida antes de Jesus, né? Assim, comente em poucas palavras como era a sua vida antes de conhecer Jesus, e não precisa detalhar nem dar ênfase a fato, né? Mas falar assim, por alto, mais ou menos ali, de como era a vida antes de Jesus. E toda a grande maioria dos cristãos existe a vida antes de Jesus. Por quê? Porque nem todo mundo nasceu em um lar cristão, não é verdade? É verdade, né? Muitas vezes, eu acho que mais a maioria das pessoas não nasceram em um lar cristão, né? Eu, por exemplo, quando eu conheci a mensagem, conheci a Cristo, né? Eu já tinha já aí praticamente aí 30 e poucos anos aí, ou mais. Eu vim conhecer a mensagem. Então, eu particularmente, antes de conhecer a Cristo, eu vi a vida como você viver aqui, morreu e acabou, né? Não tinha esperança. O que falta, na realidade, o que faltava é essa esperança que o cristão tem, que é da vida eterna, né? Eu particularmente não tinha essa esperança e via a vida como algo que você vivia ali na Terra ali poucos dias ali, porque você vivia até 90 e 80, a Bíblia diz que passa disso é canseiro, enfado, né? Você vive aí, vivia para mim, eu achava assim, que era viver essa vida e morrer e acabou. Não tinha essa esperança, eu achava que as coisas do mundo, essas coisas que o mundo apresenta, como que era a vaidade, essas coisas assim, bebida, essas coisas, jogos. Eu achava que isso que era o importante de viver agora, porque enquanto você vivia, aproveitar essas coisas. Eu achava que era isso, né? Então, quando eu conheci a Cristo, houve aí essa grande mudança de pensamento. Agora, quando a gente tem uma experiência com Cristo, você começa agora a ver as coisas diferentes, como se seus olhos tivessem fechado e de repente abrisse seus olhos para você ver algo que você não via antes, né? Na verdade, o que a gente pode perceber é que antes vivia uma vida sem esperança, né? E agora existe a esperança de uma nova vida. A Bíblia deixa bem claro para nós que a nossa bendita esperança é a grande volta de Jesus, né? Que aí sim, depois que ele voltar, começa um novo céu e nova terra. E, e essa esperança que temos, né? É que devemos passar para o próximo. Porque não foi tão bom a gente ter esse encontro com Jesus, ter a nossa vida transformada, e eu vejo que isso é importante, a gente levar essa esperança às pessoas. A gente vive num mundo em que muita gente vive sem esperança, né? Por quê? Porque não tem esse conhecimento, não tem um relacionamento com Cristo, e nós que temos, é a nossa obrigação diante de Deus, tá passando para essas pessoas. Vamos lá para o segundo passo. Como conheceu a Cristo, né? Fale do seu encontro com Jesus e como isso foi especial e marcante em sua vida. Enfatize enfatize os fatos, né? Ali o contexto que você encontrou Jesus. Eu lembro que eu sempre fui religioso, eu sempre participei da igreja, né? E eu fui muito católico e em um certo momento na igreja católica você entende que as coisas, boa ou ruim, acontece porque Deus, né? Deus faz assim. E eu lembro que em 98 minha irmã faleceu, e eu fiquei bravo com Deus e não quis mais seguir a vida religiosa porque ele tinha, eu acreditava, né, que ele tinha levado a minha irmã, e eu fiquei bravo com ele. E eu abandonei, né? Mas assim, quando a pessoa tem necessidade de Deus, ele não tem como ficar longe. E eu comecei agora a estudar a Bíblia eu lembro até então, com o Testemunho de Jeová, e eu recebi um convite para ir lá, numa reunião deles, eu ia e, por incrível que pareça, eu não consegui encontrar o local. Mas achei um local onde estava tendo um programa chamado Vida Total, que era, na verdade, um programa evangelístico da Igreja Adventista Sétimo Dia. E eu comecei a participar ali, se não me engano, ali no dia 6, se não me engano, de setembro de 2021. Quando foi no dia 29 de setembro de 2021, aliás, 2001, desculpa, 2001, eu estava descendo as águas batismais. Então, assim, foi algo, mudou minha vida para sempre. E ainda hoje, acho que todo o conceito de vida que eu tenho, esperança,
É um dos versos que eu gosto muito, é Apocalipse capítulo 20, verso 4, né, que diz que ele enxugará dos olhos toda a lágrima. E aquilo ali me animou muito, me fez pensar hoje de uma maneira diferente e querer levar essa mensagem às pessoas. E isso é importante a gente contar, né? Contar para outras pessoas, porque dessa forma a gente está dizendo que não importa a vida que a pessoa viveu ou que ela vive, e Jesus pode transformar. Uma das definições de evangelho que eu mais gosto é diz que, eu não lembro da referência, só sei que foi Paulo que diz que o evangelho é o poder de Deus, né? É o poder de Deus para transformar a vida. Esse, para mim, é o melhor que tem. Quer falar alguma coisa? Dentro desse segundo passo? Só nesse segundo passo aqui, né, falar só um pouquinho também a respeito de como eu conheci a Cristo, né? Eu vou falar rapidinho aqui para não tomar muito tempo. Eu conheci a Cristo também através uma coisa, pode dizer que através das pessoas testemunhar também de Cristo, né? Eu comecei a conhecer ali, através do meu irmão falando de Cristo para mim, falando de Jesus, e ali comecei a querer conhecer a Cristo, né? Quando eu comecei a querer a igreja, eu não frequentava igreja nenhuma, comecei a conhecer ali, ter aquele desejo de conhecer a Cristo, e comecei a ir à igreja. E quando foi em 2015, eu já estava indo à igreja, uma determinada igreja. Quando foi em 2015, eu ganhei um DVD, né, de presente do meu irmão. Esse DVD era do pastor Luiz Gonçalves. Na época eu não conhecia, não sabia quem era. E ele me emprestou esse DVD e eu assisti ali. E aí comecei anotando, fazendo anotações no caderno e conferindo na Bíblia. E aí eu procurei onde conhecer o povo daquela igreja, né? E procurei, encontrei, pedi um estudo bíblico. E ali, quando foi no dia 29 de abril de 2016, eu desci as águas batismais, fui batizado. E até então eu não conhecia assim de uma forma diferente, né? Eu conhecia de uma forma que, vamos dizer assim, não era uma forma ideal de Cristo. Eu conhecia um Cristo diferente, mas eu comecei a conhecer esse Cristo diferente de uma forma correta. E o verso que me chamou mais atenção foi João, quando eu comecei ali a estudar a Bíblia, João 14, verso 6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse verso me chamou muita atenção. Eu não quero conhecer mais esse Cristo, esse Jesus, que somente por ele pode ir até Deus, né? E através do estudo da Bíblia, eu fui batizado e assim tive, assim, vamos dizer assim, esse conhecimento um pouco mais de Cristo, né? Amém. Vamos lá, então, terceiro passo? No meu não dá de ler aqui o terceiro. Lê para mim. Tem um negócio aqui Terceiro passo: como sua vida mudou por causa de Cristo. Diga o que Jesus representa para você. O que significa ter um amigo como Jesus, e conte das bênçãos de ter Cristo na sua vida. Dê muita ênfase nos fatos. É basicamente o que a gente já até falou, né? Eu acho que não existe uma esperança maior para nós do que o advento, né? Do que a volta de Jesus. E saber uma coisa que eu gosto muito, um dos salmos que eu muito gosto, é o Salmo 23, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. E ter um amigo com a gente no vale da sombra da morte, nos momentos mais difíceis da vida, ter um amigo desse ali que está ali para lhe ajudar, como diz Isaías, né? 41, verso 10, não temas porque eu sou contigo, eu te ajudo, te fortaleço. É algo tremendo, sabe? É o que nos impulsa, nos dá força para continuar lutando, mesmo diante da dificuldade. Como nós bem sabemos, passamos muita dificuldade agora durante essa pandemia, e se não fosse Cristo, eu acho que seria muito mais difícil, né? Então, ter um amigo como Jesus é algo fantástico. Falar alguma coisa? Quando o início da pergunta, diga o que Jesus representa para você. Para mim, representa tudo, né? Representa tudo. Amém. E o que significa ter um amigo como Jesus? Não tem amigo
É um amigo tão querido que tanto nos ama como Jesus, né? É verdade. E a bênção de Cristo são, assim, vamos dizer assim, nos falta palavras para contar as bênçãos de Cristo, que são tantas que nos falta palavra para descrever umas bênçãos que a gente recebe de Cristo. É só em ter a esperança da vida eterna, saber que Ele deu a vida por nós, é a maior esperança, é o maior conforto que a gente tem, né? Verdade. Amém. Vamos lá, então, que o nosso tempo está indo embora. Está correndo. Contextualizando o tema. Isso. Como adventistas do sétimo dia, devemos ter em mente que testemunho pessoal é uma das maneiras mais poderosas de compartilhar com alguém sobre o que Deus fez por nós, né? Devemos aproveitar cada oportunidade para testemunhar Jesus Cristo, cumprindo assim a missão que nos foi confiada. Assim diz o Senhor, falai do gozo, da alegria, né, da vida cristã. Isto é trabalho missionário, genuíno, em ele sendo feito. Muitos acordarão como um sonho, né? Evangelismo, página 486. Então, assim, falar de que Jesus fez por nós é a forma mais eficaz de testemunhar. Porque quando a gente leva um texto bíblico, às vezes, para alguém, ou leva um estudo bíblico para alguém, ele refuta, né? Ele pode refutar, mas como é que a pessoa vai refutar a transformação que é feita na vida de alguém? Não tem. É algo inquestionável. É a transformação que Cristo faz. Entende? Eu já vi muita gente sendo batizada, vindo se tornar cristã, por causa do testemunho de alguém, né? Pela mudança de comportamento e de vida que houve na vida das pessoas. Giovanni? Pois é, não, isso é verdade. O maior testemunho, a gente testemunhar com nossas ações, nossas atitudes, é uma forma de pregar o evangelho, como diz aqui a profetisa, que vai, isso aqui ela diz aqui que impactar a vida de muitas pessoas, né? E a gente vê que o testemunho, através das atitudes, nossas ações, nossas obras, elas é um testemunho muito forte de Cristo. E não tem como as pessoas dizer, não, não é verdade, porque ali as pessoas veem aquela mudança, transformação, que somente através de Deus pode fazer essa mudança na nossa vida. Verdade. Vamos lá, então, aplicando o tema. Como você poderia aproveitar melhor as oportunidades para testemunhar de Cristo, né? É uma pergunta, né, para nós. E às vezes a gente perde, né, oportunidade. A gente tem a oportunidade, mas assim, timidez, às vezes por vergonha, por medo de rejeição, a gente não testemunha. Então, assim, a gente precisa, eu acho que ter mais uma comunhão com Cristo, mais perto de Cristo, orar mais para que Ele nos dê a força, para que nós não percamos as oportunidades que aparecem para nós, para estar testemunhando desse amor, né? Desse amor tão grandioso que Ele tem por nós, né? Queria responder essa pergunta também? É verdade. Não, eu só falar um pouco dessa parte aqui também, quando fala que como poderia aproveitar, né, melhor as oportunidades para testemunhar de Cristo, é isso mesmo, né? Falou aí. E a gente vê que isso muitas vezes a gente tem a oportunidade, como foi falado agora, né? E a gente acha, muitas vezes imagina, não, essa pessoa não vou falar, essa pessoa não vai nem querer ouvir. Porque muitas vezes a gente fala para alguém, aquela pessoa não quer ouvir, não dá ouvido, a gente acha que fica achando que as outras pessoas todas vão fazer assim, mas o importante é você falar, não deixar de falar de Cristo, né? Falar das boas novas, e o Espírito Santo é ele que vai fazer a obra no coração de cada pessoa. Então, a oportunidade ela vem, mas se a gente não aproveita, essa oportunidade ela passa, né? Verdade. Então, a segunda pergunta. Você já sentiu vontade de testemunhar Jesus para alguém e não conseguiu? Como você lidou com isso? Eu já várias vezes já
senti vontade de falar de Jesus para alguém, testemunhar de Jesus para alguém, e na hora não consegui, como se tivesse travado, não consegui falar. E depois eu fiquei pensando, mas por que eu não falei? E a pessoa estava ali, eu deveria ter falado, mas não falei. Então isso já aconteceu, né? Assim, também comigo já aconteceu, não uma vez, mas várias vezes. Agora, como eu lidei com isso? Eu orei, né? Orei pedindo perdão a Deus e pedi novas oportunidades para estar testemunhando. E, por incrível que pareça, testemunhar, a parte mais difícil que é testemunhar para as pessoas da nossa família. Embora não deveria ser, né? Porque eles nos conhecem e sabem a transformação que Deus fez na nossa vida. Vamos... só duas perguntas hoje, só, né? Então, a gente não pode perder a oportunidade. Diante de uma oportunidade, qual deve ser a nossa atitude? Orar, né? Orar para que Deus nos dê força e nos dê o Espírito Santo, para que a gente possa falar aquilo que precisa ser falado de uma maneira amorosa, que a pessoa venha ouvir e o Espírito Santo venha falar ao seu coração, né? É verdade. Nós temos um desafio, né, para essa semana, aliás, não só essa semana, mas eu acho que um desafio para a nossa vida, né? Acho que devemos buscar fazer isso todo dia. Ore a Deus e peça que eu ajude a testemunhar de Cristo para 3 pessoas, né? Acho que é isso que devemos fazer, né? Principalmente para as pessoas ali que estão mais que a gente, nossos parentes, nossos vizinhos, né? Ali dentro do nosso contexto. As pessoas que nós, todo dia a gente tem contato com muita gente, né? Acho que num dia o cara vê pelo menos umas 50 pessoas, assim, se ele sair de casa, né? Se ele estiver dentro de casa, daria ouvir umas 3, 4. Mas que possamos orar, né? Para que Deus nos dê força, nos dê coragem e nos dê as palavras certas. Porque tem pessoas que às vezes têm vontade de falar, mas às vezes termina falando coisas que termina afastando as pessoas de Deus. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo, né? Para que a gente possa realmente ser usado por Ele. Esse é nosso tema da próxima semana, né? Na próxima sexta-feira. Missão dada, missão cumprida, né? Então, vamos fazer a nossa oração para encerrar e aguardamos todo na próxima sexta-feira para a gente estudar mais um tema, né? Um tema importante, missão dada, missão cumprida, a missão cumprir, quer dizer. E o texto é de Mateus 28, 19. Irmão Gilvão, você pode fazer a oração, por gentileza? Oramos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra. Nesse momento nós oramos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse momento que falamos aqui da Tua palavra, falamos aqui, Senhor, das oportunidades que o Senhor nos concede. E às vezes, Senhor, nós desperdiçamos essas oportunidades e não falamos de Jesus, não falamos das boas novas, não anunciamos a salvação que o Senhor ofereceu a todos nós. E assim, um dia alguém também testemunhou de Cristo para nós e assim, hoje, nós conhecemos o Senhor. Então, pedimos que o Senhor nos ajude a não perdermos essas oportunidades e nos fazer, Senhor Deus, a cada dia, Senhor, aproveitar essas oportunidades e anunciar as boas novas do Senhor, e assim o Senhor possa abençoar cada pessoa que vai assistir essa live depois, cada pessoa, Senhor, que possa ser impactado pela Tua palavra e assim ter um desejo de conhecer o Senhor e assim também receber o Teu Santo Espírito. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito obrigado, Gilvan. Aguente até a próxima, né? Até a próxima gravação. Que Deus abençoe a todos. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse estudo para que outras pessoas sejam abençoadas também. Amém? E tchau, tchau. Tchau, irmão. Tchau.